Hi guys, welcome to class number 4. Today we are going to learn about the differences between the present perfect simple and the present perfect continuous. We can get started by checking the homework from the previous class. Na page 326, the interaction, you were supposed to do this. Find someone who... E aí eu tinha aqui quais eram as situações. Quais eram as perguntas que vocês usariam para descobrir se a pessoa já fez ou não aquilo. How long have you been playing a musical instrument? Se a pessoa respondeu sim, I have been playing a musical instrument for 10 years. Aí você vai colocar o nome da pessoa. Eu coloquei alguns nomes adaptados do português para o inglês aqui, ó. Little John is the person who has been playing a musical instrument for a long time. Have you been feeling well this week? Alguém que vem se sentindo, que disse sim, que vem se sentindo bem durante essa semana. O Little Peter. Have you been riding a bike to school recently? Alguém que disse sim. Little Mary. Have you been doing a lot of homework lately? Yes, said Little Paul. Have you been surfing the net a lot lately? Yes, said Little Patsy. How long have you been studying English? For 10 years, said Little Anne. Have you been exercising regularly lately? Yes, said Little Josh. And finally, how long have you been watching the same TV series? Little Kate says for 2 years, for 3 years, for 2 months. Okay? So, the present perfect simple versus the present perfect continuous. Present perfect simple, when do we use it? To say how much someone has done, para dizer o quanto, a quantidade que alguém fez, uma ação ou uma atividade. How many times we say, how many times someone has done something? Quantas vezes alguém fez alguma coisa? How many things someone has done? Quantas coisas alguém fez? For example, I have worked a lot. Aqui, ó, a quantidade de trabalho que eu venho fazendo, que eu venho executando. A lot, bastante. How many times someone has done something? I have been to England 4 times. Quantas vezes alguém fez alguma coisa? Eu estive na Inglaterra 4 vezes, o número de vezes. How many things has someone done? Quantas coisas alguém fez? I have tried haggis, visited the Loch Ness and worn a kilt in Scotland. Quantas coisas eu fiz quando eu visitei a Escócia? Eu experimentei haggis, um prato tipicamente escocês, que basicamente é feito de todas as vísceras de um carneiro jogado dentro de um moedor de carne feito numa espécie de uma linguiça. Então isso é o haggis. Visited the Loch Ness. Você deve ter ouvido falar no monstro do Lago Ness. Então visitar o Loch Ness, eu visitei o Lago Ness. E worn a kilt. Para quem não lembra ou para quem não sabe, kilt é aquelas saias xadrezes que os escoceses usam. Não é uma roupa que as pessoas usam para sair na rua assim, para ir no mercado comprar alguma coisa. Não, as pessoas vão usar isso em ocasiões especiais, principalmente cerimônias religiosas. Então é comum você ver o noivo numa cerimônia lá na Escócia entrando na igreja, todos os convidados, mas homens usando essa saia xadrez, kilt. O present perfect continuous que nós vimos, as 3 situações em que usamos, falar de uma ação que começou no passado e continua até o momento, para falar de ações no passado que têm resultados no presente e também para falar de ações que se repetem. Nosso foco no present perfect continuous é quanto tempo algo vem acontecendo. Por exemplo, I have been working here
For 10 years or since 2010. Então o meu foco com essa frase aqui é enfatizar o tempo que aquela situação, que aquela ação vem acontecendo, ok? Então, Present Perfect Continuous, o meu foco é o tempo, quanto tempo aquilo vem acontecendo. Os verbos aqui, live, work, study, teach, wear, com esses verbos a gente pode usar tanto o Present Perfect Simple quanto o Present Perfect Continuous. O sentido não vai ser alterado. Não vai ser alterado, o sentido vai ser basicamente o mesmo quando nós usamos for e since. Por exemplo, eu posso falar I have lived here since 2010. O sentido vai ser o mesmo que se eu falar I have lived here for 10 years. Se eu falar aqui, eu moro aqui desde 2010, é a mesma coisa que eu falar eu venho morando aqui há 10 anos, ou desde 2010. Eu poderia trocar aqui também, colocar since 2010. Ok? Nesse caso aqui, o significado vai ser o mesmo nas duas frases. Com outros verbos, aí vai ter uma diferença. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então tá, ó. Olha essa lista de verbos aqui, ó. The present continuous cannot be used with non-action verbs. Verbos que relatam ou que vão demonstrar, vão falar sobre situações ou sobre ações que não são ações físicas, normalmente relacionadas com a mente. Esses verbos são chamados de non-action verbs. Esses non-action verbs não podem ser usados no Present Perfect Continuous. Quais são eles? Verbo need, precisar. Não tem uma ação física para isso. Own, ser dono de. Prefer, preferir. Remember, lembrar. See. Seem, o verbo parecer. Think, pensar. Understand, entender, e o verbo want, querer. Todos esses verbos aqui, eles representam ações não físicas, ok? Então, com esses verbos aqui, eu não posso usar o Present Perfect Continuous. Para usar esses verbos, eu teria que usar, então, Present Perfect Simple. Some verbs can be action or non-action verbs. Alguns verbos podem ser as duas coisas, tanto um verbo que é uma ação física quanto uma ação que é mais mental. Por exemplo, I think about what you have done. Seus pais chegam para vocês, fizeram alguma coisa de errado, e aí seus pais dizem para vocês, think about what you have done. Nesse caso, para você ir lá para o seu quarto, para você pensar no que você fez. Fica lá usando o seu cérebro, usando a sua memória para você lembrar o que vem acontecendo, o que você fez, o que você fez de errado que foi tão grave assim. Na second situation, I think that it's not a good idea. Nesse caso, eu acho, eu tenho a intenção, não eu tenho a intenção, eu tenho para mim, na minha opinião, não é uma boa ideia. This is a non-action verb, okay? For us to practice a little bit, I want you to take a look at page 327 and do exercise number 6. Vocês vão completar neste exercício aqui, vão completar as frases usando ou Present Perfect ou Present Perfect Continuous. Então vocês vão ler lá, lembrem dos verbos que são action or non-action verbs, qual que eu posso usar apenas o Present Perfect Continuous, quais que eu posso usar os dois. Então vejam aqui, completem cada uma das frases usando o verbo que está entre parênteses na forma do Present Perfect Simple ou Continuous. Na letter A, por exemplo, I this car for 2 years. Como é que eu posso completar isso aqui? Eu posso completar com I have had. Ok? Eu tenho esse carro há 2 anos. Como eu tenho aqui o for 2 years, se você colocar I have been having, não poderia ser usado porque o verbo have, ter posse de, não é uma ação física. Então eu não posso usar I have been having. Sim, I have had. Ok?
Então agora vocês vão completar as letras B, C, D and E, and we will check in a bit. A sentence B, vocês tinham it all day. I wonder when it will stop. O verbo era rain. It has been raining all day. I wonder when it will stop. Letter C, Jack sick this week. O verbo é be. Então, Jack has been sick this week. Letter D, the telephone 6 times in the last hour. The telephone has rung 6 times in the last hour. Finalmente, a letter E, it's 8 p.m. and I, for 2 hours, I will probably finish my studies by midnight. Eu tenho o verbo study. Então, I have been studying for 2 hours. I will probably finish my studies by midnight. Ok? Então, esta ação aqui começou 2 horas atrás. Agora são 8 horas da noite. Se são 8 horas da noite, começou 2 horas atrás, começou às 6. Eu acho que provavelmente só vou terminar meus estudos lá por volta de meia-noite. Então, I have been studying for 2 hours and I will probably finish my studies by midnight. As homework, I want you to take a look at page 328. Vocês têm lá a seção Build Up. O que é para fazer lá? Imagine you work for a marketing company and your team is supposed to create an advertisement poster for a concert or a festival. Let me show you this here. A concert or a festival. So, vocês vão criar lá algo parecido com isso aqui. You are going to present the event to the class, so the event must be interesting and attractive. After deciding the kind of event, you try how you will accomplish the task, organize your ideas, and then put everything here. Vocês vão imaginar então que vocês estão criando um festival de música. Então vocês vão criar essas etapas aqui. Ó. Primeiro, dá um nome para o evento. Ó. Aqui você tem uma sugestão aqui, ó, Music Festival. Aí, the people who will be able to, the people who go there will be able to, as pessoas que forem nesse festival, nesse show, poderão fazer o quê? O que vai ter para fazer lá? Why should people go to this event? Por que elas deveriam ir? O que vai ter de legal lá? Who will go to this event? Que tipo de pessoas vão nesse evento lá? And the details, os detalhes, ó, o horário, os dias, o preço, o lugar, as atrações e etc. Ok? If you do this, we will check in the next class at the beginning of it. So once again, thanks for watching and I will see you in the next video. Bye bye.